A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que já nos acompanha, você que está chegando agora aqui no canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2022 a revista que tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 9, e esta lição de número 9 ela tem como tema a sutileza do movimento dos desigrejados. Amém? Nesta oportunidade aqui, nós estaremos então estudando juntamente com os irmãos este movimento que tem, segundo algumas pessoas, relativamente novo. Mas, se nós formos observar a palavra do Senhor, nós vamos entender todo esse contexto e que ele não é relativamente tão novo assim, amém? Essa lição de número 9 é para a data do dia 28 de agosto de 2022. Então, irmãos, nós temos como texto áureo o texto que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, no verso 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Aqui a verdade prática ela vem dizendo assim: os movimentos dos desigrejados devem ser vistos como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Vamos entender aqui então, irmãos, o que nós podemos já dizer sobre esse conceito de desigrejados. O que significa esse termo? Esse termo significa os sem igrejas. Olha só, toda a estrutura religiosa apresenta-se como instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. Este é o conceito, né? É o que nós veremos durante a lição de hoje, que essas pessoas, esse grupo de pessoas, eles têm basicamente dois ensinamentos. Quais são eles? Nós estaremos estudando no decorrer da lição de hoje, que terá 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar sobre a visão e prática do movimento dos desigrejados. No segundo tópico, nós estaremos tratando da natureza da igreja neotestamentária. E no terceiro tópico, estaremos falando sobre a importância e a necessidade da igreja. Amém? Então aqui, nesse contexto aqui, ainda falando sobre a nossa verdade prática aqui, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, no verso de número 12. Olha só o que diz. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, ou Pedro, e eu de Cristo. Olha o que estava acontecendo aqui na igreja de 1 Coríntios, lá na igreja de Coríntios. Lá as dissensões que Paulo estava tratando ali. Uns que se diziam, a gente entende ali que tem 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo dizia: eu sou de Paulo. Por quê? Olha só a sabedoria de Paulo. O outro grupo: eu sou de Apolo. Olha a eloquência. Olha só a facilidade que ele tem de trazer a palavra, de se expor, de falar. Terceiro grupo: Cefas ou Pedro. Pedro falava ali mais a linguagem do povo, mais a linguagem do povão. E aí, aqueles que se diziam que era de Cristo é que estava dando problema. Por quê? Porque nesse contexto eram as pessoas que não aceitavam o quê? Instituição e o clero, a ordenança da instituição como organização e organismo, que nós vamos estudar na lição, e também não aceitava a hierarquia clerical. Então, irmãos, eram os desigrejados dentro da própria igreja de Corinto. Será que não está acontecendo isso nos nossos dias de hoje? Pessoas que dizem assim: comigo, para mim, pastor, líder, meu negócio é com Deus. Só que eu entendo, irmãos, que Deus ele sempre usou o homem até para fazer os milagres. Olha só lá
a vida de Eliseu. Quantos milagres Eliseu ali, debaixo da graça de Deus, realizou, e Deus usando um homem. Deus, ele sempre manteve esse relacionamento com o ser humano. Ele é todo poderoso, ele poderia fazer sozinho, mas ele, aprove a ele nos dar esta oportunidade, né, de estar ali realizando a obra dele. E o que nós devemos? Obediência e submissão. Então, desde os primórdios, desde a igreja primitiva, que é o que esse grupo de pessoas alega que eles não precisam porque a igreja primitiva não tinha, está aqui o primeiro exemplo. Paulo dizendo ali, na igreja aos Coríntios ali, que um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, e os que se diziam que era de Cristo, o quarto grupo de pessoas é que estava dando o trabalho, que estava dando problema ali. Por quê? Porque não aceitavam a ser submisso à ordem ali apostólica que já existia nesse momento. Então aqui, para a gente caminhar aqui para a nossa introdução, precisamos entender o seguinte, que você não é igreja. Olha só o que eu estou dizendo aqui debaixo da graça de Deus. Eu não sou igreja. Não. Agora, eu e você somos igreja. Entendeu o contexto? É nesse sentido que estaremos trabalhando aqui na lição de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai trazer um texto lá de Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso de número 25. O verso 25 nós já até fizemos menção aqui no nosso texto aula. Amém? Caminhando então, irmãos, para a nossa introdução da aula de hoje. Podemos trazer aos irmãos aqui então que este grupo de desigrejados, eles são pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Esse grupo religioso que diz que não possuir hierarquia religiosa ou código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica, né? Ainda podemos dizer que eles dizem que a nossa organização, a nossa igreja, nós é que somos o quê? Nós é que estamos fora do contexto, nós é que somos apóstatas, ou o quê? Que nos desviamos do modelo original. Então, nesta lição, nós vamos procurar entender a natureza deste fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como o espiritual. Desta forma, nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e as suas práticas. Também mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que ao contrário do que este grupo de pessoas, eles falam, eles afirmam, nós somos um organismo, não somos apenas um organismo, mas nós também somos o quê? Uma organização. Amém? Mostraremos então a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Ainda lá em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 27, o apóstolo Paulo ele vem trazendo para a gente o seguinte contexto: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. Então, irmãos, esse texto eu achei interessante trazer aqui, por quê? Porque é desta maneira, né? Aquilo que para o mundo parece loucura, para a gente é o quê? É a sabedoria de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo vem trazendo aqui, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Verso 28. No verso 27 ainda, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Entende isso? Nesse contexto que nós estamos aqui tratando, para esse grupo nós estamos errados. Mas para nós que somos igrejados, este grupo está fora do contexto da palavra do Senhor. Temos como palavra-chave aqui, então, desigrejados, que eu já trouxe o conceito aos irmãos. Bom, caminhando para o tópico de número 1. Tópico de número 1, visão e prática do movimento dos desigrejados. Este tópico
tem os seus 2 subtópicos. Vamos lá então ao primeiro subtópico, cujo tema é um ensino anti-institucional. Esse grupo, irmãos, de desigrejados, com todo respeito às pessoas, nós estamos falando aqui e baseados na palavra do nosso Deus, no que nós cremos, professamos e ensinamos, como Igreja Assembleia de Deus, amém? Ministério Belém. Então aqui, praticamente eles têm 2 vertentes. Quais são elas? Primeiro, eles são anti-institucional e segundo, eles são o quê? Anticlerical. Vamos ao primeiro subtópico então. Nesse contexto, ó, para eles nada de regras, sermões e muito menos organização institucional, como eu já disse aos irmãos. Dessa forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações deste cristianismo apóstata. Já falei aos irmãos que para eles nós é que estamos errados. A igreja não necessita de estrutura de forma formal alguma. Ainda, ó, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos, como eles alegam que na igreja primitiva não havia templos, se dá, irmãos, por razões contextuais. Lê lá Atos capítulo 1, verso 6 ao 14. O povo estava sendo perseguido. Como é que ia ter um templo para se reunir? Se reunia quando dava, na casa, bom, o apóstolo Paulo veio dizer, nas casas, né? Ali no Atos capítulo 20, quando fala sobre o jovem Eutico, no tabernáculo. Então já existia a igreja, talvez não como nós temos nos dias de hoje, mas já existia uma organização e um organismo vivo ali, amém? Então aqui, ó, neste primeiro tópico, nós podemos dizer ainda que o quê? Eles estavam, como eu disse aos irmãos, eles estavam debaixo de perseguição. Também o poder aquisitivo não era tão grande, né? Não tinha tanto acesso, eles eram extremamente carentes. Então, como montar tamanha estrutura? Só que, irmãos, a Bíblia em nada condena o quê? O uso de templo para oração, para adoração, exaltação do nome do Senhor. Se o propósito de um templo é consagrar o povo para adorar ao Senhor, vem uma pergunta: que mal tem nisso? Né? Então, segundo subtópico, vai tratar sobre um ensino anticlerical. O que é isso? Os desigrejados são contra o quê? Todo e qualquer sistema de governo da igreja. Esses também chamados, né, de os sem igreja, eles são contra, por exemplo, o quê? Presbíteros, diáconos, cooperadores, o que mais? Bispo, pastores. Olha lá o que diz Efésios capítulo 4, no verso de número 10. Vamos lá dar uma lidinha? Efésios capítulo 4, no verso de número 10 e 11. Olha o que o apóstolo Paulo ele vem nos ensinando. E olha só, irmão, que forte. Ó. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo quem? Jesus Cristo. Deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Então não tem base bíblica eu defender a tese de ser um desigrejado, ou seja, ser contra a organização, o organismo vivo, igreja, e também não estar submisso ao quê? A organização clerical, ao clero da igreja. Irmãos, nós sabemos que, nós vamos ver lá no tópico de número 3, o apóstolo Paulo diz que a igreja é uma grande família. Toda família tem problema, toda família tem dificuldade, toda família tem as suas situações ali, os seus intempéries. Nós não vamos entrar nesse quesito. O quesito aqui é a nossa defesa da nossa crença em fazer parte de uma instituição chamada igreja. Deus criou a igreja, amém? Como sinopse, né, deste tópico de número 1, onde nós vimos aí as duas bases dos desigrejados, que é ser anti-institucional e ser anti-clerical. A sinopse diz assim: o movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. Então isso aqui está mais para uma desobediência
do que para uma propriamente dita, né, crença neste fundamento. Porque nós vimos aqui alguns textos, tem vários outros, onde nós não temos base bíblica para não fazermos parte de uma igreja. A Bíblia não condena isso. Amém? Então, aqui caminhando para o tópico de número 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza da igreja neotestamentária. Este tópico também tem os seus 2 subtópicos. Vai falar agora sobre, primeiro, o organismo e depois sobre uma organização, que é o que está fundamentada, né, a igreja, a natureza da igreja. Primeiro subtópico, então. A igreja neotestamentária é um organismo vivo. Lá em Efésios, temos muitas referências bíblicas hoje. Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 22 e 23. Vamos lá dar uma lida para embasar o nosso conteúdo aqui. Ó. Diz assim o verso 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Verso 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós somos o quê? Nós somos o corpo de Cristo, né? Eu e você somos juntos, igreja, né? Eu não sou igreja, como eu disse, sozinho. Você não é igreja sozinho. Juntos nós formamos a igreja. Ainda continuamos aqui, ó, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, no verso de número 27. A igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Qual é, irmãos, a igreja? Não tem como a gente pensar que a igreja é só dentro das 4 paredes. Não, a igreja é o quê? O ID do Senhor, que eu vou trazer aos irmãos lá na conclusão da nossa aula. A igreja não está presa, melhor dizendo, em 4 paredes. A igreja, ela principalmente está fora, é aqueles que vão levar a palavra, que vão falar do amor de Jesus Cristo. Como Jesus transformou a minha vida, pode transformar a sua vida. Isso é ser igreja fora do templo. Então, ó, o autor da revista, ele trouxe aqui, ó, ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas, né? Podemos ainda entender aqui neste primeiro subtópico aqui do tópico de número 2, que nós não fazemos acepção de pessoas. Olha lá Atos capítulo 10, no verso 34 e 35. Como organismo vivo, espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ainda, irmãos, ó, ela possui o que? Essas estruturas físicas hoje não constituem ter estrutura física hoje, não constitui o que? Pecado ou desvio do evangelho. É assim que nós entendemos a igreja como um organismo. Não é pecado ter um templo para se reunir. Vou falar bem a verdade. Pecado é a gente se afastar de Cristo, né, murmurando quanto à igreja e não fazer parte de nenhuma. Talvez eu estou falando para alguém agora que seja um desigrejado. Nada contra a pessoa, mas vamos para a base bíblica. Vamos entender o que a palavra do Senhor ela vem dizendo, né? Jesus, ele diz que ele fala assim, ó, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. O próprio Jesus deixou registrado o termo igreja, eclésia, tirados para fora, né? Então aqui ainda, ó, subtópico de número 2 vai falar sobre a organização. A igreja também possui a organização, possui sua organização. 1 Coríntios capítulo 12, os irmãos podem estar lendo lá. A igreja primitiva, por exemplo, que eles falam que copiam, que nós estamos errados, ela tinha um sistema de governo formado por apóstolo, profeta, evangelista, presbítero, diácono, pastor, mestre. Acabamos de ler aqui em Efésios, capítulo 4, verso 10 e 11. Também é referência lá em Atos capítulo 6, quando houve a separação ali para diáconos, né? Então, outra referência bíblica, Atos 14, 23. Então, ó, a igreja possui, essa mesma igreja aí, primitiva, que eles falam que copiam, ela também, ó, possui seu código doutrinário e disciplinar. Doutrinário, Atos capítulo 2, verso 42. Vamos lá dar uma lidinha?
Atos capítulo de número 2, um texto bem conhecido, mas é um texto que cabe bem para esse contexto aqui, ó. Atos 2, capítulo 2, verso de número 42. Olha o que a palavra do Senhor ela vem nos dizendo. E perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino dos apóstolos, olha a hierarquia institucional, e na comunhão, olha lá, uns com os outros na igreja, e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso aqui para confirmar o quê? O código doutrinário. Agora, ó, e disciplinar. 1 Pedro, capítulo de número 3, vamos lá ler? 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 5 e verso de número 6. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Olha só como que a palavra do Senhor vem dizendo aqui ainda, ó. No capítulo no verso 6 agora, ela diz assim, ó, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Isso aqui, ó, como disciplina, as mulheres obedeciam o quê? Aos seus maridos, esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus maridos. Assim como Sara chamava Abraão de Senhor. Então aqui, irmãos, não tem como nós negarmos a palavra do Senhor. Nós estamos baseados na palavra do Senhor. Ainda podemos dizer assim, ó, portanto, querer uma igreja sem liderança e sem regras e disciplina, além de ser um mito, segundo o nosso autor aqui da revista, o pastor que escreveu essa revista aqui, o José Gonçalves, ó, além de ser um mito, é também uma heresia. Palavras do nosso escritor aqui da revista. E que não sai fora daquilo que nós cremos, professamos e ensinamos, né? Sinopse deste tópico vai dizer assim, ó, a Igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Vamos ver lá no terceiro tópico agora, qual é a importância e a necessidade de nós fazermos parte de uma igreja. Vamos lá ao primeiro subtópico. Este tópico também tem seus dois subtópicos. Tem o tópico de número 1, onde nós vamos tratar sobre a igreja como a família de Deus, que eu citei lá no início da aula, e agora, no segundo subtópico, a igreja como testemunha de salvação. Vamos ao primeiro subtópico. Bom, Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, no verso de número 19, Efésios, fique com a sua Bíblia, né, preparada aí, pause o vídeo, não sei qual a estratégia que Deus tem te dado para acompanhar as aulas, mas ó, vamos dar mais uma referência, Efésios capítulo 2, no verso de número 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo Paulo traz esse texto para deixar bem claro aqui o quê? Que a igreja é a família de Deus. E como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Nós já lemos esta referência bíblica. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, ou seja, na igreja primitiva, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como Senhor da igreja. Aqui, irmãos, o importante é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo proporciona. É bom, é gostoso nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Às vezes você está ali em oração, sozinho, e aí você está ali com um problema, está desanimado, N problemas, N situações. Alguém está orando, começa a orar do teu lado, vai te inflamando, vai te incendiando, Deus vai trabalhando, que gostoso que é. Então, a gente pode trazer aqui, nesse contexto aqui, ó, qual a necessidade de nós fazermos parte dessa família de Deus? Por que nós, que vantagem que tem de nós irmos na igreja? Pelo menos umas 4 dá para a gente citar aqui, ó. Primeira delas, louvar ao Senhor, adorar o seu santo nome. Segunda, aprender sobre a Bíblia.
Nossa igreja tem culto de terça-feira, culto de doutrina, cultos abençoados, onde o pastor ensina a palavra do Senhor na sua essência. Temos escola dominical, domingo de manhã. Outra vantagem, comunhão com os irmãos, uns com os outros, né? Saudar os irmãos com a paz do Senhor, conversar ali, se interagir, né? Relacionamento. Não fomos criados para vivermos isoladamente, sozinhos. Não, uma outra, como eu já citei, oração, tanto individual sua, né? Como no coletivo, como você começa a orar sozinho, daqui a pouco vários irmãos juntos ali orando, o poder de Deus desce. Como é gostoso esse sentimento, né? E ainda, irmãos, esse sentimento de irmandade, sentimento de respeito mútuo, reconhecimento, né? Esses sentimentos devem dominar o que? O ambiente da igreja. Por que não dizer da igreja local, né? Respeito, o que mais? Irmandade, ajudando uns aos outros, em oração, também, irmãos, no físico também, no material, campanhas do quilo, por exemplo, né? Várias famílias sendo ajudadas, né? Recebendo cesta básica, alimentos. Talvez Deus te deu a oportunidade de ter um pouquinho a mais, na igreja você leva ali, ó, e compartilha com quem está na necessidade. Olha só quantos motivos. Segundo subtópico, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, verso 19, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Olha lá em Efésios capítulo 3, no verso 10, diz assim, ó, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, ó, a razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração a Deus, como eu falei aqui, companheirismo e integração entre os irmãos, está na sua missão de pregar o quê? A salvação. Jesus Cristo não te alcançou pela misericórdia dele com a salvação? Então, a igreja sempre estará de portas abertas para receber o pecador, ele ser transformado pelo poder da palavra, pela obediência à palavra do Senhor e também ter o quê? A sua salvação. Então, ó, a igreja, irmãos, a gente pode concluir dizendo assim, ó, que Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar o quê? A abundante graça dele. Dele quem? De nosso Senhor. Também, ó, podemos dizer que a igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa o quê? Fora dele. Como eu já disse aqui aos irmãos, inocente, irmão, e fraqueza é aquele que pensa que a igreja está só nas quatro paredes. Não, né? Principalmente, ó, ela se completa fora das quatro paredes. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes. A sinopse deste tópico vai dizer assim, que a igreja é a família de Deus. Efésios, capítulo de número 2, no verso de número 19. Testemunha da salvação em Cristo. Como conclusão da nossa lição de hoje, podemos dizer que a igreja possui liderança estabelecida e conta com a estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem de maneira nenhuma, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. Aí eu quero deixar dois textos aqui com os irmãos para nós irmos para o encerramento. Texto muito conhecido, Marcos capítulo 16, no verso de número 15. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Talvez você já está até falando este versículo de cor. Marcos 16, 15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha a igreja saindo aqui para fora do templo. E olha o que diz lá, irmãos, no último livro da palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo de número 3, anotei aqui aos irmãos, no verso de número 6. Para a gente fechar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse as aqui, ó, craseado, para as igrejas, né? Então, neste contexto aqui, querendo Deus, né, estaremos aqui para ensinar, né, para aprendermos juntos a lição de número 10,
que terá como tema a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua igreja, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.